Shalom, Aloha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, a este estudo que nós faremos a partir de agora com os seguintes temas: a vida no inferno e a vida no céu. Eu quero hoje fazer um mergulho com você nas Escrituras Sagradas e fazer você entender que a vida no inferno é uma realidade, a vida no céu também é uma realidade. Muitas pessoas gostam, na verdade a maioria, gosta de ouvir falar do céu, um lugar maravilhoso, que eu desejo de todo o meu coração que você esteja lá com o Senhor Jesus, buscando, adorando por toda a eternidade, e que precisam conhecer essa verdade, que precisam conhecer a verdade bíblica. Quem são as pessoas que passarão a sua eternidade? Não vai ter outra chance, não existirá outra chance. A chance é agora, ok? Não existirá outra chance lá no inferno, tá? Apesar que existe um lugar diferente do lago de fogo, é onde as pessoas condenadas com Satanás e seus anjos serão lançadas no juízo final. Mas antes de serem lançados no lago de fogo, essa pessoa ficará em um determinado lugar. Nós iremos estudar isso hoje. E esse lugar não é um lugar que a pessoa vai ter a chance de se arrepender e buscar a salvação. Não. Ela estará já sofrendo, consciente que não há mais salvação para ela e que quando vier o juízo, ela não vai ter mais a oportunidade que um dia ela teve de se arrepender dos seus pecados, de se inclinar para a palavra de Deus, de colocar sua vida na presença do Senhor. Então essa pessoa, ela não está esperando mais uma chance, ela estará esperando o julgamento final, a condenação final, a última sentença, que será o lago de fogo. E eu quero que você preste bastante atenção, porque o estudo de hoje, ele vai falar bastante ao seu coração. Nós trataremos de coisas espirituais, de coisas que são extremamente importantes para a sua vida espiritual e que você precisa dar uma atenção para aquilo que o Espírito Santo vai revelar ao seu coração. Eu quero falar algo para você de Deus. Eu estava na madrugada de hoje orando e na presença do Senhor pedindo: Senhor, me ajude. Eu sei que tem muito pouco tempo. Tem pouco tempo, Senhor, para mim pregar o Evangelho. Tem pouco tempo para mim levar e conduzir mais vidas ao céu, ao reino de Deus, à salvação. E eu pedi ao Espírito Santo, por eu ter pouco tempo, eu te peço, me ajuda, me capacita, Senhor, para que eu consiga alcançar mais vidas e eu não vou perder a oportunidade. Eu vou fazer estudos, vou gravar, vou mandar, vou enviar. Eu farei de tudo para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento da verdade que as libertará de todos os grilhões infernais e colocará essas pessoas em liberdade. E elas entenderão que existe salvação, existe um caminho diferente, existe um caminho da vida eterna. E elas não precisam mais caminhar em direção ao abismo, porque existem pessoas que estão caminhando para o abismo, para o lago de fogo eterno, achando que estão caminhando para o céu. Isso é muito triste, mas é uma verdade. Então eu quero que você compartilhe o máximo que você puder este estudo que começaremos hoje. Sabe, este vídeo precisa chegar em milhares e milhares de pessoas, para que elas entendam a verdade sobre o céu e sobre o inferno. Claro, como a maioria já me conhece, eu sou um pregador e defensor do reino de Deus.
e sou aquela pessoa que sempre digo, olha, a salvação, né? Não há condenação para a nossa vida. Mas eu preciso falar do outro lado do inferno, porque existem aquelas pessoas que talvez pensam que ele não existe, né? Existem pessoas que acham que inferno é uma aniquilação da alma. Simplesmente o indivíduo deixa de existir. Isso não é verdade. Antes de entrarmos no nosso estudo de hoje, eu quero pedir para você que me assiste, você que me acompanha aqui no nosso canal já tem um tempo, para que você possa então enviar as suas ofertas, e se o Espírito Santo mover o seu coração, envie também um dízimo, o seu dízimo, para a obra de Deus da comunidade Viva a Graça. Como você já sabe, estamos com portas fechadas e literalmente eu estou na dependência de Deus. Eu espero que o Senhor cuide e continue cuidando como Ele sempre fez desta obra, tá bom? Que o Senhor abençoe muito a sua vida. Se for faltar para você na sua casa, não precisa. Use esse dinheiro, use essa oferta. Deus abençoe você, que Ele prospere e cuide de você, tá bom? Não precisa faltar para você não, para enviar para a igreja não. Eu estou pedindo ofertas e dízimos para aqueles que têm condições. Não, eu vou enviar. A oferta é algo que nós fazemos voluntariamente. O dízimo já é algo que nós colocamos ele como fidelidade absoluta, fidelidade acima de qualquer coisa. Independentemente de situação financeira, eu continuo sendo fiel ao meu dízimo. Mas se você que me assiste agora frequenta já uma denominação, um ministério, então envie para o seu pastor o seu dízimo, a sua igreja. Não deixe a obra de Deus pagar por isso também não, tá bom? Não fica segurando o seu dízimo, não. Dá um jeito, faça uma transferência, fale com o seu pastor, entre em contato com a sua igreja, que você como um membro, um servo de Deus, uma filha de Deus, você precisa dar essa atenção para a obra de Deus, tá bom? Mas se caso você não tem lugar algum para você enviar o dízimo, ou que você não confia em depositar o seu dízimo em determinados lugares, nesse caso, e também no caso de você ser movido pelo Espírito Santo, eu também falo, envie então para a nossa comunidade Viva a Graça, para esta obra, você que confia no meu ministério, uma oferta especial, um dízimo, e que o Senhor abençoe muito a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Aqui na descrição do vídeo está a conta para que você possa fazer a transferência ou um depósito. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor esteja conosco nesse tempo difícil e em todo o tempo. Que Deus abençoe muito a sua vida. E vamos então ao estudo de hoje. Bem, que o Senhor nos ajude em todo o tempo a partir de agora, que essa palavra possa abrir os seus olhos espirituais, que ela possa conduzir você
pelo caminho da vida. Amém? Está preparado? Eu estou preparado para conduzir você pelos portões celestiais. Mas antes eu quero, hoje, no estudo de hoje, falaremos sobre a vida no inferno. Como eu citei anteriormente, existem pessoas que acreditam que o inferno ou a morte é como se fosse uma aniquilação, sabe? É que ela simplesmente morre e ela acha que ela deixa de existir. Isso não é verdade, né? E eu quero falar para vocês o seguinte: a morte, tá? A morte física, ela vai chegar para todos nós, né? E eu acho que a pior dor que existe, uma das piores dores que existem, é a dor da morte, né? A dor da perda de alguém. Talvez você já tenha perdido alguém na sua vida, na sua casa, na sua família, e hoje você não vê mais essa pessoa. E a pergunta é sempre a mesma, sabe? Pastor, será que o meu tio, a minha mãe, será que o meu pai foi salvo? Será que o meu irmão foi salvo? Será que essa pessoa, onde ela está agora, pastor? Né? Quais os critérios para a pessoa ser feliz, ser salva? O que ela precisa fazer para ser salva e ser liberta, livre da condenação do inferno? Bem, nós hoje vamos estudar sobre um assunto muito sério e real, que é a vida no inferno, né? Após essa vida terrena, você terá apenas 2 destinos eternos: o inferno e o céu. Como será a vida no inferno? Quem passará a eternidade lá no inferno? Como será a vida das pessoas ali no inferno? Será que essas pessoas se lembrarão dos seus familiares? Ou será que ela vai esquecer completamente? Será que o sofrimento da pessoa que vai para o inferno, usando termos populares que muitos acreditam que os que vão para o céu ou para o inferno são pessoas más e para o céu pessoas boas? E eu vou falar para você, isso não é verdade. Nós não chegaremos, por exemplo, no céu e diremos, bem, eu estou aqui porque eu mereço. Eu fui uma pessoa boa, eu fui um bom marido, eu fui uma boa esposa, fui uma boa mãe, eu fui fiel a Deus, né? Não, ninguém vai estar no céu por merecimento, certo? Ninguém vai estar lá por merecimento, a não ser o inferno. O inferno é merecimento. A pessoa mereceu estar onde estava, no inferno. Ora, o céu, nós estaremos lá imerecidamente. Aí você fala, pastor Júlio, o que eu preciso fazer para ter a salvação? Somente 2 coisas: confessar e crer de todo o seu coração. Mas isso nós trataremos quando estudarmos juntos sobre a vida lá no céu. Muito bem, eu quero começar o estudo hoje falando sobre lugares diferentes do inferno. Você sabia que existem lugares diferentes do inferno? Que uma pessoa que, por exemplo, morre hoje sem a salvação, você acredita que ela vai direto para o inferno ou que ela fica em algum lugar diferente esperando o julgamento final? Bem, existem 3 dimensões do inferno e existem 3 dimensões do céu. A primeira dimensão, tanto do céu quanto do inferno, é onde as pessoas ficam quando morrem nos tempos de hoje. Por exemplo, aquela pessoa que já morreu ontem, ela está ou nesse primeiro lugar no céu, nessa primeira dimensão, ou se ela morreu sem salvação, ela já está na primeira dimensão do inferno. Bom, no Antigo Testamento é um nome, no Novo Testamento é outro, só que ambos os nomes apontam para o mesmo lugar. É onde as pessoas
elas passarão ali o seu tempo, né? O seu tempo de espera até o grande julgamento final. Esses lugares seriam o Sheol, ou Seol, Sheol, lá no Antigo Testamento, quando se refere ao inferno, a esse lugar, essa primeira dimensão do inferno, é o Sheol, ou no Novo Testamento conhecido como Hades. Tanto o Sheol quanto o Hades, ambos são o mesmo lugar. Este é um lugar de consciência e de lembranças, onde quem é lançado para esse lugar, é enviado para lá, essa pessoa ela vai ter lembranças e a consciência dela vai permanecer. Imagina a dor que essa pessoa vai sofrer. Ela vai lembrar de todos os momentos que ela teve aqui na Terra. Quem agora está, por exemplo, lá no Sheol, no Hades, tem gente que pensa que o Hades é o inferno definitivo. Não. O Hades, o Sheol, é o lugar de espera do juízo final. É a primeira dimensão, certo? Existe uma terceira e última dimensão, que essa dimensão ela é conhecida como, no português, o Lago de Fogo, tá? Mas existe a outra dimensão, outro lugar no inferno, que ela é preparada e foi construída especialmente para os demônios. Anjos que pecaram se transformaram em demônios, então foram lançados para esse lugar onde essa pessoa, onde esses demônios estão inclusive agora, esses anjos caídos, esperando o juízo final. E pastor Júlio Valenzuela, então, já que Sheol ou Hades é o primeiro lugar, digamos que é a primeira dimensão, né, do inferno, é a sala de espera, é onde as pessoas estão lá agora esperando o juízo final. Imagina isso. E lá já há dor, sofrimento, a pessoa está lá agora sofrendo, sendo atormentada, tem uma perturbação eterna. E essa pessoa, pior de tudo, ela tem lembranças. Ela não esquece de nada, ela tem lembranças, ela lembra de você, ela lembra dos amigos, ela lembra de um pastor, ela lembra da igreja, ela lembra de tudo. Ela tem lembranças, ela tem consciência perfeita e a dor é muito mais intensa por causa disso. Agora, para onde então que quando vier o juízo final, essa pessoa vai ser lançada? Ela será lançada no lago de fogo. No grego é o Geena. Geena é o lago de fogo. É a última dimensão, é o lugar definitivo onde as pessoas, os condenados, né, aqueles que passarão pelo julgamento do juízo final, demônios, anjos, Satanás e todo aquele povo condenado serão lançados, literalmente lançados no Geena, no lago de fogo, onde essa pessoa vai tentar, ela vai ter todos os sentimentos normais. Ela vai sentir dor, ela vai sentir sede, ela vai sentir fome, ela vai sentir medo, ela vai sentir pavor, ela vai sentir angústia, amargura, vontade de morrer. Só que a Bíblia diz que ela não encontrará a morte. Ela vai buscar a morte, só que ela não encontrará mais a morte. Ou seja, ela vai ter todos os sentimentos, ela vai sentir dor, fome, ela vai passar fome, ela vai passar sede, mas não vai morrer. Então será um sofrimento aqui no Geena, no Lago de Fogo, eterno, onde essa pessoa vai sofrer e muito, sabe? Muito. E o problema é que as pessoas acham que o inferno é um lugar tranquilo. Mal sabem as pessoas como que o inferno é terrível. Muito bem, eu quero passar para vocês uma referência aqui. As primeiras duas referências sobre o inferno, que fala do Sheol, do Hades e do Geena, é Apocalipse 20, versículo 10. Diz assim: o diabo que as enganava foi lançado
no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Veja, aqui ele está falando do diabo que enganou o mundo, que enganou as pessoas, fazendo as pessoas acharem que não tem nada a ver, que elas estavam salvas, que elas poderiam ficar do jeito que estavam, em adultério, na mentira, no roubo, né, no homicídio, enfim, que elas poderiam estar ali e que no final de tudo ia ficar tudo bem. Então, o diabo que enganava as pessoas, né, ele foi lançado no lago de fogo, tá vendo? Lago de fogo. Então, esse lago de fogo é o Geena, que é a condenação definitiva, é o lugar que as pessoas ficarão definitivamente sofrendo por toda a eternidade. O sofrimento nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Vai ser um lugar onde a pessoa não vai, depois de 1000 anos, 2000 anos, a pessoa vai ter uma chance. Não, não vai ter mais. Acabou. É um lugar onde Cristo não está presente. A diferença do céu e do inferno é que Cristo estará presente eternamente no céu. E o inferno é um lugar que Cristo nunca estará presente. Nunca. Ou seja, a ausência de Cristo é simplesmente o sofrimento absoluto. É o vazio, é a angústia, é a tristeza eterna. E o pior é que a pessoa vai ser lançada, ela vai cair, ser literalmente lançada no lago do fogo. Satanás, o diabo, diz a Bíblia que também a besta e o falso profeta. A besta se refere ao anticristo. Então o diabo, a besta, o anticristo e também o falso profeta será lançado no lago do fogo, que será o julgamento final. Por isso que o lago do fogo é o lugar definitivo, é o último lugar que as pessoas vão passar, as pessoas condenadas, né? Então, por enquanto, nesse exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, aqueles que estão condenados, que morreram sem salvação, elas estão exatamente no Sheol, estão no Hades. Elas estão nesse lugar de tormento, nesse lugar onde elas estão esperando o juízo final, que só vai chegar a acontecer quando acabar os 7 anos do anticristo na terra, Jesus Cristo vir sobre as nuvens junto com a igreja que fora arrebatada antes do período da grande tribulação. Então Jesus volta, estabelece o seu reino na terra e há então 1000 anos de governo de Cristo. E ele prende Satanás por 1000 anos e há paz na terra porque Cristo vai governar. E no final desses 1000 anos, então vem o grande trono branco, o juízo final, onde Satanás sai por um curto período de tempo, ele solta ele por um curto período de tempo, que será esse período onde ele sai dali e vai direto até o lugar do grande trono branco. Esse é o curto período da saída dele, da onde ele vai estar preso, até o lugar onde ele será condenado para sempre. Esse é o curto período, tá? Então ele chega lá onde ele vai ser condenado. Sheol, o Hades, será como, por exemplo, aquela pessoa que foi condenada à pena de morte, ele fica ali esperando. Então, quando ele sai da cadeia, da prisão onde ele estava, ele então, por um curto período, ele sai daquela cadeia e passa pelo corredor da morte, que aquilo é uma tortura, até chegar, dependendo do lugar, ele chega até o lugar de execução, onde ele vai morrer, que ele foi condenado por aquilo, aquela foi a sentença dele. Então esse curto período de tempo que a Bíblia fala, que ele vai ser solto é esse, que ele sai da cadeia, passa por esse corredor da morte, que será esse corredor onde ele vai até o grande trono branco, e ele então será lançado literalmente pelos anjos no lago do fogo. Ele, o anticristo, o falso profeta e todos os que estão lá nesse momento e os que ainda vão para lá esperar o juízo final, certo? Apocalipse capítulo 19, no versículo 20 diz assim:
No entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos que ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Veja que coisa interessante. Uma observação interessante é que ele fala que eles foram lançados vivos. Olha só o que está escrito aqui, ó. O falso profeta, né, e o anticristo, eles foram lançados vivos no lago de fogo. Aqui nos aponta e nos revela que o inferno não será uma aniquilação da vida, né? A pessoa, ela não deixará simplesmente de existir, né? Pelo contrário, ela permanecerá consciente e se lembrará de tudo e de todos. Ao contrário daqueles que pensam, né, que o inferno a pessoa vai simplesmente desaparecer, é como um vapor. Essa é a condenação, esse é o inferno, né? Ela deixa de existir. Não, isso não é verdade. A pessoa vai ser lançada viva, tá bom? Vai acontecer também a ressurreição, sim. Por exemplo, as pessoas que morreram estão no Hades, no Sheol, correto? Quando Deus fizer o juízo final e chamar todos para passarem pelo grande trono branco, então Satanás será solto ali, as pessoas, os corpos ressuscitarão, essas pessoas que estão ali no Sheol sairão dali, passarão pela terra, ressuscitarão para condenação eterna e serão lançados vivos no lago do fogo, lá no Geena, onde elas sofrerão eternamente, sofrerão para sempre, não haverá mais chance nenhuma. Nem nesse dia, diante do trono branco, não haverá nenhuma chance mais. Bem, eu quero ler com vocês 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Ora, Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, tá? Então veja, o inferno aqui nesse texto, tá? Aparece então um terceiro lugar que existe lá no inferno. Então o primeiro lugar é o Sheol no Antigo Testamento, que é o Hades, tá? No Novo Testamento, que é o mesmo lugar, o Hades. O segundo lugar, o Geena, que é o lago de fogo, onde será a condenação definitiva. E esse terceiro lugar, que foi criado por Deus, reservado com o propósito de fazer esses anjos, sabe aqueles anjos caídos, que são demônios, aqueles que tiveram relações sexuais com mulheres, sim, esses aí, anjos que vieram e tiveram relações sexuais com mulheres. Estes anjos que se tornaram demônios, né, por causa desse pecado, por isso que ele falou que Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele está falando dos anjos que tiveram relação sexual com mulheres. Esses anjos aqui, esses demônios, eles estão no Tártaro, que no grego é Tártaro. Esse é o terceiro lugar que Deus criou, especificamente para os anjos caídos, para os demônios que pecaram. Então os demônios, os anjos ficam separados das pessoas. As pessoas que morrem e vão para lá, para o inferno, ficam no Hades, esperando o juízo final. Os anjos que pecaram, eles ficam no Tártaro, esse lugar que está reservado para eles esperarem o dia do juízo final. Olha só que coisa. Então temos aqui 3 lugares diferentes no inferno, 3 dimensões. Não há essa mistura. Tem gente que pensa que a pessoa está lá e os anjos estão lá caídos, os demônios. Não. Os demônios ficam no lugar Tártaro
tá? As pessoas ficam no Hades, ou Sheol, e quando vier o dia do juízo final, então vai pegar essas pessoas, os anjos caídos, os demônios sairão do Tártaro, o Satanás sairá dessa prisão, certamente será esse Tártaro, onde ele ficará preso com os anjos caídos, esses serão soltos, todos eles, juntamente com o povo que estará no Hades, então passarão pelo grande trono branco e serão lançados, literalmente, no Geena, no lago de fogo. Isso é terrível, não é? Agora, a pergunta que eu quero fazer e que a maioria faz para mim, Pastor Júlio Valenzuela: quem será lançado no inferno? Quem que morre hoje e vai para o Hades? Quem que morre hoje e vai para esse lugar infernal? Quem que é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Bem, aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, nos dá uma base de pessoas que infelizmente não terão salvação. Diz aqui: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, né, que é adultério, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe é o lago no fogo, tá vendo? Lago de fogo, ou seja, a condenação definitiva, o Geena, o lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Essa é a segunda morte. Bem, eu quero que você, a partir de agora, leve a sério cada coisa que você vai aprender. Eu mostrei para vocês os 3 lugares do inferno e o último, Geena, lago de fogo. Agora, quem são as pessoas que serão lançadas no lago de fogo? Quem são as pessoas que já morreram e que estão no Hades? As que morrerão ainda, antes do arrebatamento. Se você morreu hoje, ou alguém morreu hoje, sem salvação, para onde ela vai? Como que eu sei que eu estou salvo? Como eu tenho certeza que alguém, quando morrer, vai direto para o Hades? Esperar o juízo final. Como que eu sei? Primeiro tipo de pessoa que vai para o Hades, que vai para o inferno, perder a salvação, são os covardes. Esse é o primeiro grupo de pessoas, são os covardes. Quem são os covardes? São os medrosos. São aqueles que não têm coragem de assumir a sua fé diante dos homens. Têm medo de serem ridicularizados por colegas, familiares, têm medo de pressão familiar porque passou a vida inteira sendo religioso, adorando outros deuses, praticando pecado, vivendo na imoralidade, mas de repente essa pessoa, Deus fala com ela, mas ela é covarde ao ponto de não assumir a fé diante dos homens. Ela não confessa Jesus Cristo como Senhor da vida dela diante das pessoas por medo, por vergonha, por covardia. Então ela passa a vida inteira com essa covardia. Ela não tem medo de assumir a fé que ela tem, medo das consequências, medo de perder a amizade, medo da família virar as costas para ela. Então esses são os covardes. Os covardes, o que está reservado para eles é o inferno. Se eles morrerem hoje, o covarde vai lá para o Hades. E do Hades, um dia vai passar a ser lançado no Geena, no lago de fogo. Segundo grupo de pessoas que serão lançados no lago de fogo, são os incrédulos. E quando nós falamos de incrédulos, é importante nós consultarmos João capítulo 3, versículo 36. Diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Bem, esses são os incrédulos. Esses são os incrédulos que passam a vida inteira duvidando da palavra de Deus. Não acreditam na pregação, ridicularizam o Evangelho, não acreditam que Jesus é o Machia, o Messias, não reconhecem Jesus como Deus, como Senhor e Salvador, adoram outros deuses, fazem de tudo
vivem deliberadamente nas práticas dos pecados, porque não acreditam que existe um Deus, que existe um inferno, que existe o céu, que existe o perdão e que ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, crer com o coração e confessar que Jesus é o Senhor da vida dele, confessar os seus pecados diante de Deus, para que então ele receba o perdão de todos os seus pecados. Essa pessoa que não faz nada disso são os incrédulos. E aqui, como nós lemos, diz a Bíblia que quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, se alguém me perguntar o que eu preciso fazer para ser livre do inferno, crer e confessar. Se a pessoa não crê no Filho de Deus, em Jesus Cristo, ela não tem a vida eterna. Ela pode ser a pessoa mais boa da face da terra. Ela pode ser uma pessoa generosa, bondosa, mas se ela não crê que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a vida, ela não terá a vida eterna. Se ela morrer, hoje ela vai para o Hades, para o inferno, um lugar de tormento, e vai lá esperar o juízo final, o lago de fogo. Então, os incrédulos, esses são o segundo grupo de pessoas que serão lançados no lago de fogo. Quais são o terceiro grupo de pessoas que serão lançadas no inferno, no lago de fogo? São as pessoas abomináveis. São os abomináveis, os depravados ou abomináveis. Bom, quem são os abomináveis? Para nós entendermos quem são os abomináveis, que a Bíblia fala em Apocalipse, temos que consultar o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 6, no versículo 16. Quem são os abomináveis? Veja, estas 6 coisas o Senhor odeia ou condena, e a sétima a sua alma abomina. Quais são? Os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina o mal, né? O coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Isso aqui é muito forte, meus amados. Os abomináveis são outro grupo que será lançado no lago de fogo. Os abomináveis. E aqui nós temos as características dos abomináveis. Quem são os abomináveis? Bem, o abominável, aqui nesse provérbio, de uma forma bastante poética, o autor ele então fala que 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª ele abomina. E a palavra abominação é tovar, e tovar significa, no hebraico, repugnância. É repugnante para Deus. Não que as outras 6 não sejam, todas elas são repugnantes. Mas de uma forma bastante poética, o autor aqui escreveu dizendo, olha, 6 coisas Deus odeia, terríveis para Deus, que te torna abominável, tá? E te coloca lá no grupo do Apocalipse, o grupo das pessoas que serão lançadas no lago de fogo, o grupo dos abomináveis. 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. Todas as 7 são abomináveis, repugnantes. E isso que fará essas pessoas serem lançadas no inferno. Bem, o abominável, ele te dá a primeira característica dele, ele tem olhos altivos. O que seriam os olhos altivos? Os soberbos, os arrogantes, que não reconhecem que precisam da graça de Deus para serem salvas. Esses são os homens de olhos altivos, os abomináveis. O homem abominável, ele tem olhos altivos. Ele é arrogante, ele é soberbo, ele é ignorante, ele é prepotente, ele é autossuficiente, né? Então ele acha que não precisa da graça para ser salvo, que ele vai merecer. Ele merece a salvação porque ele é perfeito, ele é santo, ele é melhor do que todos. Então esses são os abomináveis. Esses têm olhos altivos, tá? Segunda característica de um homem abominável, tá? Quando eu falo homem no sentido genérico, pode ser homem ou mulher, tá? Então vamos falar pessoa. Segunda característica da pessoa abominável,
língua mentirosa? Bem, a pessoa que tem uma língua mentirosa é aquela que vive uma vida de mentiroso, tá? Uma vida dupla, uma vida falsa, sabe? Ah, pastor, o senhor está dizendo então que uma mentira ela pode tirar minha salvação? Não, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra que eu acabei de falar para vocês que existe o perdão, existe 2 critérios que a gente precisa seguir e ter para ter salvação? Quais são? Crer e confessar. Muito bem. Se uma pessoa mente, porque a mentira não é de Deus, tá? A Bíblia está dizendo que a língua mentirosa é uma das características dos abomináveis, que é o terceiro grupo das pessoas que serão lançadas no lago de fogo. Então, a pessoa que tem uma língua mentirosa é uma pessoa que vive uma vida mentirosa. É aquela pessoa que passa a vida inteira mentindo. Uma vida mentirosa. Uma vida de mentira. O que é isso? Uma vida dupla. Uma vida de engano. Uma vida de adultério. Uma vida de traição, de mentira. Essa é a vida dupla. Uma vida de falsidade. Pessoa que é falsa com as pessoas. Falsa com o seu próximo. Falsa. A falsidade, a duplicidade, né? Apontam para a vida de um mentiroso. Então esse é o abominável. Tem língua mentirosa, passa a vida inteira. Que uma coisa é eu mentir e confessar o meu pecado e receber o perdão. Outra coisa é eu passar a vida inteira mentindo. E aqui entra uma questão muito importante. Existem pessoas aí que estão pensando que estão caminhando para o céu, só que na verdade estão caminhando para o Hades, estão caminhando para o inferno. Porque a parte que cabe para os mentirosos, para aqueles que são abomináveis, é o inferno. Não tem outra questão, outra opção, é essa. Não quer passar pelo inferno, não quer ir para o inferno? Então deixe essa vida dupla. Abandone essa vida mentirosa, abandone essa vida de falsidade. Abandone hoje. Deixe de estar no grupo dos abomináveis. Bem, o que eu devo fazer então, pastor? Provérbios 28, 13. Olha só o que está escrito. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja, aquele que encobre é aquele que continua vivendo a vida mentirosa, certo? Aquela vida de engano. Mas aquele que confessa ao Senhor e deixa o pecado, tem que confessar e deixar o pecado. Tem que deixar. Então eu confesso e deixo. Aquele que faz isso alcançará misericórdia, salvação. E é agora, nos tempos de hoje, que você alcança a salvação. A terceira característica de um homem, de uma pessoa abominável, é mãos que derramam sangue inocente, que aponta para o homem violento, o assassino. Você acha que o assassino vai ter salvação? Não, não tem salvação. Pastor, mas ele não tem a chance de ser salvo? Tem, a chance tem. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, nós estamos no tempo da maravilhosa graça. O amor de Cristo é para todos, o amor de Deus é para todos. O problema é que o homem, ele continua com suas abominações. Ele escolhe encobrir o pecado, ao invés de confessar e deixar. Só alcança a misericórdia quem confessa e deixa o pecado, e não aquele que continua encobrindo e fazendo. Então, lembra lá dos 2 ladrões na cruz? Provavelmente, aqueles homens cometeram assassinato, eram homens violentos, por isso que estavam lá. A morte de cruz era a pior morte para o pior bandido e assassino. Só que um teve salvação e o outro não. E eles assassinaram, mataram, cometeram assassinato, violência contra a vida do próximo, mas quando clamou a Jesus, confessou o pecado e deixou, acreditou de coração, Jesus falou, ainda hoje você estará no paraíso. E aqui é interessante, porque ele aponta
Jesus ali na cruz para a dimensão onde as pessoas que morrem estão lá nesse exato momento, no paraíso. Elas não estão na Nova Jerusalém, elas estão no paraíso. Mas isso nós vamos falar no próximo estudo. Então Jesus falou, você vai estar lá no paraíso ainda hoje, tá bom? Comigo, fica tranquilo. Por que Jesus falou que ele teve salvação? Porque ele confessou e creu com o coração. Já o outro diz, não, zombou até os últimos segundos da morte. O cara estava crucificado, estava morrendo e mesmo assim foi incrédulo. Tá vendo a incredulidade? Tá vendo só? Que torna o homem abominável. Por isso que esses aí serão lançados no lago do fogo, os abomináveis. Pô, o cara na cruz continuou ainda, sabe, sendo abominável, sendo incrédulo e ainda soberbo, com os olhos altivos, cheio de si, né? E ainda falando, ele era um homem que tinha sangue inocente nas mãos. Então, o assassino, o homem violento, que comete violência contra as pessoas, essas pessoas não herdarão o reino de Deus, tá bom? Porque coloca o assassino no grupo dos abomináveis, que é o grupo que vai ser lançado no lago de fogo. Mas se essa pessoa se arrepender, confessar e deixar o pecado, aquela prática, com certeza ela alcança a misericórdia e a salvação. E a eternidade dela, ao invés de ser no inferno, será no céu. É uma questão de você decidir o que você quer fazer. Continuar encobrindo esse pecado. O que é continuar encobrindo? É continuar fingindo que está tudo bem, que é normal o que eu estou fazendo, todo mundo faz, né? Que esse pecado não tem mal nenhum. Continua. Isso é encobrir o pecado. Eu estou encobrindo ele como se, isso aqui não faz mal nenhum, está tudo certo, ninguém está vendo, está tudo certo. Ou seja, você prefere continuar encobrindo o pecado, cometendo, praticando essa coisa errada, né? A violência contra as pessoas, né? Ou você prefere confessar e deixar e alcançar a misericórdia? A decisão está nas suas mãos, meu irmão. Bom, quarta característica de um homem, de uma pessoa abominável. A pessoa abominável, ela tem um coração que maquina pensamentos perversos. O homem abominável, ele maquina pensamentos perversos. O que é isso aqui? Ele está falando do homem manipulador. Sabe o manipulador? Aquele que sempre engana as pessoas para tirar proveito delas. Sabe aquele que é picareta, malandro, esperto, aquele que diz eu sei como é que faz as coisas? Essa é uma característica de uma pessoa abominável diante de Deus. Abominável, repugnante. Por que ela é abominável? Porque essa pessoa, ela tem um coração perverso, que maquina pensamentos perversos. É uma pessoa manipuladora, ela manipula os outros para tirar proveito. Ela manipula as pessoas e engana as pessoas, manipulando elas para enriquecer, para obter um desejo que ela quer alcançar ou realizar. Então esse manipulador, enganador, picareta, esse aí que acha que está tudo bem, que é o mais esperto de todo mundo, diante de Deus, ele é abominável, repugnante. Se ele não se arrepender, não confessar e deixar essa prática, se ele hoje morrer, sem dúvida, ele vai direto para o Hades, ele vai para o inferno. Ele não tem salvação, porque ele se encontra no grupo dos abomináveis, tá bom? Lembra que nós estamos no terceiro grupo. Eu só estou dando para vocês as 7 características dos abomináveis. Bem, quinta característica do abominável: pés que se apressam para correr para o mal. A pessoa abominável, o homem abominável, é aquela pessoa que sempre está com atitudes de fazer o mal, ela está sempre disposta a fazer o mal, sabe? É os pés que se apressam para o mal, ela está sempre pronta, ela é sempre ágil para fazer o mal, não importa quem ou contra quem e não importa o que, ela está sempre pronta para fazer o errado, o que é errado, o que é mal. Essa é uma outra característica de uma pessoa abominável,
é os pés que se apressam para o mal. Essa pessoa não para de fazer o que é mal, o que é errado, e não importa se as pessoas vão sofrer, se não interessa, ela continua porque ela é cheia de maldade, né? Sexta característica de um homem abominável, ele é uma testemunha falsa. Sabe o que é isso? Ele está apontando para o homem corrupto, para o falso, né? Sabia que a corrupção te coloca na grade do grupo dos abomináveis? Ser corrupto, tá? É ser testemunha falsa. Corrupto. Tá? Aquele advogado que aceita, né, suborno, aceita falcatruas, ele aceita propostas, né, que ele sabe que vai contra a lei, e ele então prevarica a lei por causa daquela boa, aquele bom dinheiro que ele vai receber, daquela boa proposta, né? Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. A falsa testemunha, o corrupto, o falso, ele é abominável. Por isso que eu falo sempre, fale a verdade. Ser falso, além de ser ridículo, feio, podre, é repugnante para Deus. E se a pessoa continua sendo falsa, corrupta, ela já está dentro do grupo dos abomináveis, que será lançado no lago de fogo. Por isso que eu falo, meu irmão, existe muita gente que acha que estão caminhando para o céu, mas estão caminhando para o inferno. Bem, a sétima e última característica, que é a pior que o autor falou, né? Que é o que semeia contenda entre os irmãos, que seria o caluniador, o difamador, aquele que, se alguém fica contra ele, esse dá um jeito de criar um grupo de defesa, sabe? O semeador de contenda é aquele que não importa, por exemplo, ele está ali numa igreja, em algum lugar, numa igreja, numa empresa, em qualquer lugar, não importa só a igreja, empresa, né? Qualquer lugar. Ele é uma pessoa semeador de contenda, esse é o pior, esse é o mais repugnante para Deus. É aquele irmão, por exemplo, que coloca os próprios irmãos contra o outro irmão dentro de casa, o irmão coloca contra a mãe, coloca a mãe contra os irmãos dele, né? E aquela coisa toda, tudo porque ele é uma pessoa, ele é um semeador de contendas. Ele ele promove, tá bom? Ele promove a ação do inferno naquela casa. Então, por isso que ele é um semeador de contenda. E para Deus, essa pessoa, ela é repugnante. Ou essa pessoa se arrepende, confessa e deixa essa prática podre de semear contenda, ou então ela se encontra no grupo dos abomináveis, que vai ser lançado no lago de fogo. A atitude dessa pessoa é repugnante. Deus ama essa pessoa, mas a atitude dela, o comportamento dela é repugnante. E se essa pessoa não se arrepender, não confessar aquele pecado diante de Deus e deixar, não tem como alcançar a misericórdia. E se ela não faz isso, ela está dentro do grupo dos que serão lançados no lago de fogo. Agora você imagina isso? Quantas pessoas estão pensando que estavam indo para o céu, estão caminhando para o lago do fogo, estão caminhando em direção ao Hades, ao lugar de tormento no inferno. E lá não vai ser brincadeira não, hein? Veja só o que diz a palavra. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Olha que palavra, meus amados. Esse é o quarto grupo dos que não herdarão o reino de Deus, não terão salvação, serão lançados no lago de fogo. São os assassinos. Porque o assassino não é só aquele que tira a vida de alguém, mas é aquele que mata as pessoas no coração, sabe? É odiar as pessoas, é matar a pessoa no coração, sabe? Odiar o seu irmão, odiar as pessoas. E quando ele fala que odeia seu irmão é um assassino, e ele diz ainda, e todos nós sabemos que o assassino não tem vida eterna permanente em si. Por que ele fala permanente em si? Porque esse aqui ainda tem chance de se arrepender, deixar o pecado, alcançar a misericórdia e ser salvo. Mas se ele não fizer isso,
vai permanecer nele a condenação eterna. Ele vai ser lançado no lago de fogo porque ele está no grupo dos assassinos. O assassino, tanto aquele que tira a vida física, quanto aquele que tira a vida espiritual, tira a esperança das pessoas. Ele é um assassino, ele mata as pessoas no coração. É uma pessoa que odeia facilmente as pessoas, cheio de raiva, cheio de rancor no coração. Esse é o assassino, meu irmão. E é preciso se arrepender logo. Quinto grupo é o grupo dos adúlteros. O grupo dos adúlteros serão também, é o outro grupo que será lançado no lago de fogo. E adúlteros aqui no grego é porneia, ou pornos. Pornos ou porneia aponta para pornografia, uma vida de pornografia, tá? E Efésios capítulo 5, versículo 5 diz o seguinte: porquanto podeis estar bem certos disto, que nenhum imoral ou impuro, a palavra nenhum imoral, ou a palavra imoral, melhor dizendo, é porneia, tá? Então, nenhum que pratica pornografia, o pornos, né? Essa pessoa, além de ser impura, ganancioso, que é idólatra, nenhuma dessas pessoas que praticam a porneia, tá? A imoralidade sexual, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem. Essa pessoa que pratica, né, a porneia, que é o adultério, ou uma vida de pornografia. Quem são essas pessoas? São aquelas que têm constantemente a mente suja, sabe? A mente suja, a mente podre. Aquela mente, sabe, que só pensa em coisas podres. A vida de pornografia, além de estar mergulhado na pornografia, na porneia, no pornos, ainda está vivendo uma vida pornográfica, vive aí tendo vidas duplas, tendo relação sexual ilícita, que não é bíblica, vive fazendo coisas podres, é uma mente impura, sabe? Que só pensa em coisa impura. Essa pessoa está no grupo dos adúlteros, que vivem praticando a porneia, ok? Então esse é o grupo que vive com essa mentalidade pornográfica, que só fica ali, a pessoa não tem, ela só pensa naquilo, no sexo, ela só pensa nas coisas mais sujas que você pensar, sexo com animal, homossexualidade, lesbianismo, tudo que você pensar de ruim, de loucura sexual, né, de depravação, essa pessoa pensa. Por quê? Porque ela tem uma mente formada pelo pornos, pela porneia. Então, ela se enquadra e se encaixa perfeitamente no grupo dos adúlteros, que não entrarão no reino de Deus, que serão lançados no lago de fogo. O grupo dos adúlteros, certo? E eu tenho certeza que até aqui você está entendendo o que você precisa fazer para você não passar por esse processo, não ser lançado no Hades. Se você morrer hoje, não ir para o Hades, por um lugar do inferno esperando a condenação e ser lançado no lago de fogo. Você não quer passar por isso? Então simplesmente creia no coração que Jesus é o único Senhor e que Ele seja de verdade na sua vida. Aceite Ele hoje na sua vida, creia nele, se arrependa dos seus pecados, receba o perdão, confesse os seus pecados diante de Deus e deixe essa prática. E eu garanto a você, biblicamente, você alcançará a misericórdia. Amém? Você crê nisso ou não? Eu tenho certeza que você alcançará a misericórdia. Porque o propósito aqui é abrir os seus olhos e mostrar que pessoas estão caminhando em direção ao inferno, achando que vão ter a salvação. Infelizmente, né? Bem, aqui nós temos agora o sexto grupo que será lançado no lago de fogo. É o grupo dos feiticeiros. E essa palavra no grego é fármacos, tá? E essa palavra fármacos aponta para os feiticeiros que usavam de drogas, tá? Para fazer os seus encantamentos na época, fármacos.
Eles usavam fármacos, drogas para realizar os seus atos de encantamento, de ocultismo. Então tem duas coisas que são terríveis e que te colocam no grupo dos que não terão salvação, que serão lançados no lago de fogo. Os feiticeiros, que praticam o ocultismo, a magia negra, a feitiçaria, bruxaria, macumbaria, o espiritismo, né? São os feiticeiros, aqueles que acreditam que aquele é o caminho, né? Então eles adoram vários espíritos e entidades, independente de quem sejam. Então os ocultistas, temos o ocultismo e temos o outro lado que é as drogas. Tem muita gente aí, irmãos, frequenta a igreja, está ouvindo a palavra de Deus, se drogando ainda, fumando maconha, cheirando pó, sabe? Fazem parte de grupos de viciados. Toda semana você está se drogando e você está achando que você está caminhando para o céu? Não está, você está caminhando para o inferno. Ah, mas eu estou na igreja, eu creio na graça de Deus. Não, você não deixou o pecado. Você diz que crê que foi perdoado, mas você continua na prática, você continua encobrindo isso aí. E quem encobre não prospera, não consegue encontrar o que é tão simples de encontrar, a salvação. O Senhor está mandando te dizer que nesse momento, se arrependa logo, deixa essa vida de falsidade, para de viver essa vida, abandona esses fármacos, essas drogas, tira isso do seu caminho, tá? Tanto o ocultismo e tanto as drogas te colocam no grupo dos feiticeiros que serão lançados no lago de fogo. Eu já fui satanista, já fui, tá? Quase, se eu tivesse até hoje permanecido lá, eu era bruxo. Mas graças a Deus, Deus me resgatou. O Espírito Santo me livrou da bruxaria, do satanismo. Deus me livrou da feitiçaria. Então, eu escolhi o caminho da salvação. Se eu estivesse até hoje lá, certamente o que estava reservado para mim é o lago de fogo, o sofrimento eterno no inferno. Mas hoje, o que está reservado para mim é vida eterna no céu com o Senhor Jesus, onde eu vou ser feliz para sempre, enquanto os feiticeiros, os que vivem se drogando, que continuam vivendo essa prática, mesmo estando na igreja, mesmo estando ouvindo, se essa pessoa não se arrepender, confessar e deixar, ela ainda se encontra no grupo dos feiticeiros, dos viciados, que essas pessoas serão lançadas no lago de fogo. Isso aqui é a palavra de Deus. São palavras fortíssimas, mas que são necessárias para que você não se engane, achando que você está bem, está aí fumando, se drogando e que está perdoado, que você vai ser salvo. Não se coloque no grupo dos condenados. Vem para o grupo dos que são salvos, os que vivem de verdade a palavra de Deus. E quando fala de vício é tudo, tá? Tudo que foge do controle é um vício que te domina, que você tem que deixar com que esse mal te domine e que o Espírito Santo guie o seu coração. Certo? Sétimo grupo, nós estamos terminando, são 8. Sétimo grupo dos que serão lançados no lago de fogo, os idólatras. Os idólatras. Quem são? Romanos 1:22 está escrito: E, proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, se a pessoa acha, né, irmãos, você vê que os romanos, eles construíam deuses de acordo com a imagem de animais, quadrúpedes, como a Bíblia fala, pássaros, répteis, como hoje as pessoas adoram facilmente outros deuses, né? Imagem, escultura, que não há vida, ou seja, bem, eu estou aqui tendo a liberdade de expressar a minha fé, tá bom? Eu tenho essa liberdade de fazer uma autocrítica com bom senso, sem atacar ninguém. Estou aqui para falar a verdade bíblica. Isso aqui é Bíblia, é a palavra de Deus. Então, infelizmente, essas pessoas que estão no grupo dos idólatras também não entrarão no céu, serão lançados no lago de fogo. E o último grupo é o grupo dos mentirosos, tá?
Você vê que a coisa é tão séria, a questão da mentira, viver uma vida de mentira, uma vida mentirosa, que ele deixa lá um 8º grupo que será lançado no lago de fogo, que é o grupo dos mentirosos. Quem são esses? João 8,44, é um versículo que eu sempre falo até para minha filha, ensino ela direto, que é o seguinte: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Tá? As pessoas realizam o desejo do vosso pai, que é o diabo. E qual é o desejo do diabo? Diz aqui, ó. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Meus amados, eu quero terminar falando desse 8º grupo. É claro que tem 2 coisas importantes que eu quero falar para vocês para finalizar esse estudo de hoje. Nós estamos aprendendo quem são as pessoas que serão lançadas no Hades. Tá? Você aprendeu muita coisa no estudo de hoje. Né? Como que vai ser lá? O inferno é como? Daqui a pouco eu vou te falar o que a pessoa vai encontrar ali no inferno. Mas para isso você precisa entender uma coisa muito importante. É necessário abandonar essa vida de mentiroso, sabe? Achar que está tudo bem. Não está tudo bem, é necessário abandonar. Essa vida dupla, essa vida mentirosa, sabe? É mentira. Não adianta tentar enganar você mesmo ou as pessoas. Você está até hoje, né, tendo aí essa vida de liberalidade sexual. Você se relaciona com o seu namorado como se ele fosse seu marido. Você se relaciona sexualmente com a sua namorada como se ela fosse sua mulher. Hoje as pessoas, a depravação, a imoralidade está tão grande sexual que tem até pai e mãe que permite o namorado dormir em casa junto com a própria filha no quarto, trancado. Você acha que eles estão contando historinha lá? Está acontecendo coisa podre dentro de casa. Não é para acontecer isso. Não é bíblico, isso não vem de Deus. Isso é repugnante aos olhos de Deus. É uma atitude repugnante diante de Deus. É a pessoa que vive nessa prática. E aí a pessoa está frequentando a casa de Deus, a igreja, ouve a palavra e ora e pede ao Senhor e confessa e ora. Só que essa pessoa ela ainda está no grupo dos mentirosos. Isso é muito sério. Saia do grupo dos mentirosos. Você conhece algum mentiroso? Provavelmente que sim, né? Como é que é esse mentiroso? Você acredita em alguma coisa que ele fala? Pois é, se nem você acredita e você ainda está vivendo uma vida também igual a ele, de mentiroso. Talvez você não mente para as pessoas, ou talvez até isso mente, né? Ah, fulano, tô na igreja, estou firme, estou com Deus, graças a Deus, estou com Deus, estou cheio do amor de Deus. Só que aí sai da igreja, vai para um motel. Sai da igreja, vai para a casa do namorado, ter relação sexual com ele como se fosse tudo normal. Acaba de fazer o sexo com o namorado, toma banho, como diz lá em Provérbio, igual a prostituta que acaba de cometer a prostituição, toma banho, limpa a sua boca e diz: eu não fiz nada demais. Essa é a prostituta. Para a prostituta, o que ela faz entre 4 paredes de um motel é normal. É uma profissão, mas não é. Tá? É uma vida que está no grupo dos mentirosos, uma vida mentirosa. Ok? Deus não criou você para isso. E você está vivendo essa vida de mentira. Você está no grupo dos mentirosos. É coisa muito séria. Você sai da igreja e vai lá fazer sexo com o seu namorado, com a sua mulher, ou com a namorada, ou às vezes com outro homem, com outra mulher. Coisa séria. E aí você diz: não, eu tenho salvação, eu estou salvo, eu creio. Mas a Bíblia está dizendo que existem grupos fechados que serão lançados no lago de fogo. Sem conversa. E o oitavo grupo é dos mentirosos. Você consegue abrir mão disso, irmão. Você consegue parar com essa vida de mentira. Tá? E dizer: não, Senhor, eu confesso diante do Senhor o meu pecado. Eu tenho tido relação sexual com a minha namorada, meu namorado.
eu tenho feito coisas terríveis, eu estou vivendo na porneia, na pornografia também, em todo lugar, no celular, no computador, é tanta pornografia na minha cabeça, tanta sujeira, sabe? A pessoa parece que só pensa nisso. Ela não pensa em mais nada, só quer saber um momento de prazer sexual. Aí depois disso, o que acontece? Toma banho como se nada tivesse acontecido. Sentam na sala para assistir filme ainda e diz, Deus nos ama. Ele te ama mesmo, ele te ama demais. Ele te ama tanto que ele está me usando aqui para te abrir os seus olhos e dizer, saia enquanto você pode do grupo dos mentirosos. Porque os mentirosos não terão parte no reino de Deus. Os mentirosos não poderão entrar no céu. Os mentirosos serão lançados no inferno. Se morrer hoje o mentiroso, ele está no inferno. Os mentirosos serão lançados lá no Hades, vão esperar se morrer hoje. Ficar lá no Hades, no Sheol, esperando o juízo. A pessoa ficar lá no Hades, ela vai estar lá sendo vizinho do outro lugar, do Tártaro, que o Tártaro é vizinho dos anjos e demônios caídos. Vão ficar lá, tudo lá. Por quê? Escolheu o caminho da mentira. Escolheu ficar no grupo dos que são condenados. Poxa, se eu sei que existe um grupo, e aquele grupo é um grupo dos condenados, o que eu vou fazer com aquilo? Bem, eu deixei aqui para comentar com vocês sobre um pecado que alguns já me fizeram a pergunta de o pecado que não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo, né? Esse é um pecado que eu vou te falar. Se você cometer ele, você também, sem dúvida, sem pensar duas vezes, você já está condenado para sempre ao inferno. Você vai direto para o inferno, de lá você vai ser lançado no lago de fogo. Mas quem é que comete esse pecado contra o Espírito Santo? Fica tranquilo. Você que já confessou que Jesus é o Senhor da tua vida, creu no coração, você nunca mais vai cometer isso. Você está livre. Amém? Você está perdoado, você não, esse mal, por isso aqui, você não será condenado. Então, diz aqui, Marcos 3,29. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá o perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Isso é um pecado eterno. Por que é um pecado eterno? Esse pecado eterno, existe um pecado que não é eterno, que são os pecados que nós cometemos. Esses são perdoados. Por isso que nós, não estou falando para vocês, irmãos, que a partir... Nossa, então agora eu estou perdido e eu não tenho salvação. Não. Entenda uma coisa. Lembra que eu falei no início desse estudo? O céu não é lugar para perfeito. Não existe isso. Ninguém vai merecer estar lá. Nem eu, ninguém. Tá? Todos nós pecamos, todos nós erramos, cometemos pecados. Sim, cometemos. Eu cometo, você comete. Mas, quando nós cometemos e fazemos, o que nós fazemos? Uma pessoa que tem um Espírito Santo, gente, isso aqui eu vou te falar é coisa séria. Uma característica que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é o seguinte. Quando ela comete um pecado, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela fica incomodada com aquele pecado. Não é aquele sentimento de condenação. É aquele sentimento que ela está suja, aquilo não é para ela, sabe? Então ela vai e faz o quê? Ela vai e confessa. Ela fala, Senhor, eu pequei, me perdoa. Acabou, está perdoado. Ela confessou, pediu perdão, deixou e alcançou misericórdia. Mas só consegue fazer isso, sabe? Se arrepender do ato que cometeu. Só consegue pedir perdão a Deus. Confessar aquele pecado para Deus. Não é para os homens, não. Se você confessar pecado para homem nenhum, não importa o que você tenha cometido, pecado tem que ser confessado para o único que pode perdoar, que é Deus. Sua salvação não está na mão de um homem, está na mão de Deus. Tá bom? Então, se você confessar, Ele é fiel e justo para te perdoar, diz a palavra. É simples assim. Mas uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem coragem, ela nem confessa para Deus. Ela não tem coragem. E se chega um momento na tua vida que você não sente mais vontade de confessar, quando você peca, tá? Não ficar confessando coisas que já foi perdoado. Cometi um pecado, entra na presença de Deus e fala, Senhor, me perdoa. Eu cometi um pecado, tal, me perdoa, Senhor. Eu não queria.
e acabei fazendo, fui tentado, cedi à tentação e tal. Agora, eu preciso deixar isso aí e começar a andar na palavra do Senhor, entende? Então, uma pessoa com o Espírito Santo como eu e você, nós cometemos pecado. Por isso que temos o Espírito Santo, graças a Deus, que é o nosso Consolador, que sempre está nos conscientizando que somos perdoados, que somos amados, que somos aceitos, que não temos condenação, que não há julgamento, que somos livres do inferno, que somos salvos, e que aquele pecado ali não faz parte da gente. Não era para ter feito aquilo, não combina com você. O Espírito Santo vai te falar de uma forma amorosa. Isso não é para você porque você fez isso, né? Não, isso aí não combina mais. Você é do Senhor. Daqui a pouco você vai lá e confessa e está tudo certo, tudo abençoado. Agora, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia, é o pecado, ele estava falando para os fariseus, que não recebiam ele como Machia, o Messias, o escolhido e ungido para ser o Salvador. Então, esse é o pecado que não tem perdão, que eu posso até elucidar de uma forma mais profunda ainda esse pecado da blasfêmia, que seria a perca da fé. Só existe uma coisa, a fé é a raiz da salvação. Somos salvos pela graça por meio da fé. Perdeu a fé, perdeu a salvação. Ah, pastor, a pessoa que se desvia da igreja e do evangelho, vai para o mundo e tal, ela ainda tem o Espírito Santo nela. O Espírito Santo nunca se afasta. Por isso que tem gente que vai, depois de um tempo vai e acaba voltando, se arrependendo e hoje está firme na presença de Deus. Não é esse tal de vai e volta não, mas o Espírito Santo nunca se afasta dela. Mas tem aquelas que se desviam de verdade mesmo. Mesmo com o Espírito Santo lá falando com ela, tem gente que acaba perdendo a fé. É raro isso acontecer? É raríssimo. É igual doenças raras, mas existem. E existem casos raríssimos de pessoas que mesmo assim perdem a fé, negam a fé. Essas perderam a salvação. Só assim que consegue perder a salvação. Fora isso, não existe perder a salvação, tá? Perdeu a fé, não tem salvação. Enquanto existe fé, existe salvação. Porque a fé é que me leva a confessar, a pedir perdão e a crer com o coração. Então, você que crê que Jesus é o Senhor da tua vida, o Salvador e o único Senhor, então você nunca na tua vida vai cometer o pecado contra o Espírito Santo, que é o não reconhecimento que Jesus é o Senhor, o Messias, o nosso Salvador. Eu quero terminar aqui em Lucas 16, versículo 23. Eu quero falar de uma pergunta que há muito tempo as pessoas me fizeram. Pastor, o sofrimento da pessoa um dia lá no inferno vai acabar? As pessoas que estarão lá vão se lembrar uma das outras? Vão lembrar dos seus parentes, dos seus pais? E como base disso, nós vamos finalizar nessa história, tá? De Abraão, que estava numa dimensão onde os salvos, as pessoas que morrem salvas, ficam até o dia do julgamento, só que essas não passarão por julgamento, já estão salvas, tá? Só passarão por isso aí. E é lógico, ali são os arrebatados também, vão ficar aqui nesse lugar. Os que morrem e os arrebatados, que eles serão arrebatados, ficarão nesse lugar que nós vamos falar no outro estudo. Assim como existe o Hades, o Sheol, onde vai ficar quem já morreu até o dia do juízo. Então aqui essa história fala aqui de um homem, um rico e um homem chamado Lázaro. Diz assim, mas no Hades, olha só aqui, ó, por isso que é importante você aprender. Agora você sabe de que eu estou falando, de que lugar do inferno eu estou falando, tá? Mas no Hades, no lugar de espera para o juízo final, onde estava em tormentos, viu que lá já existe tormento no Hades, muito tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a essas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou, Filho, recorda-te
de que recebeste todos os seus bens durante a sua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que permite que ele os avise, né? A fim de que eles também não venham para esse lugar terrível, esse lugar de sofrimento. Gente, aqui nós temos revelações profundíssimas de como será o inferno. Bem, o primeiro departamento do inferno é o Hades, o Sheol. E ali no Sheol já vai ter grandes tormentos infernais. A pessoa vai sentir muita dor. O que essa pessoa vai sentir no Hades? Muita sede. E o pior de tudo, não vai ter água para beber. Você já ficou com muita sede? Igual eu tô toda hora bebendo uma aguinha aqui, ó. Lá não vai ter esse negócio de água. Lá é só fogo. Fogo literal. Fogo, enxofre, ranger de dentes. Sabe? Ela vai sofrer tanto que vai ranger os dentes. É um sofrimento sem fim. Imagina, hoje você passa a suposta fome, né? Que muita gente, nossa, estou morrendo de fome. Não sabe o que é fome, mas é uma força de expressão, né? E quando você sente fome, você vai à sua cozinha e come algo, você procura algo para comer. Ou espera a comida ficar pronta e logo a fome passa, né? Mas o inferno, as pessoas vão sentir fome e não vão ter como saciar aquela fome. Não vai existir comida. Ela vai sentir toda a sensação real como ela sente agora. Lembre-se, ela será lançada viva no lago do fogo. E o interessante dessa história do rico e Lázaro é que ambos estão nas dimensões diferentes, em dimensões de espera no mundo espiritual. A dimensão de espera ali do mundo espiritual, do inferno, é o Hades, é o Sheol. Já ali onde estava Abraão, né, onde nós estudaremos no próximo estudo sobre isso, é um lugar de espera dos que morrem com salvação. Se hoje você morrer, e se o arrebatamento não acontecer agora, mas se você morrer hoje, porque a nossa vida, meus amados, a nossa vida ela é como um sopro, ela é muito rápida, sabe? Passa muito rápida. E eu preciso pregar o evangelho, eu preciso anunciar às pessoas o que espera por elas, o que está reservado a elas na eternidade. Elas precisam ter consciência de que existe o céu, mas também o inferno existe. Aquela frase que eu sempre falo, o inferno para mim não existe, é real. Por que o inferno para mim não existe? Porque a minha vida é de Cristo. Eu vivo para Cristo, por causa de Cristo e para Ele. Então, a minha fé está embasada na palavra, eu vivo uma vida com o Senhor, e então eu tenho essa vida, eu estou fora desses grupos de condenados. Então, o inferno para mim não existe mais. O meu nome já está riscado de lá do livro do inferno. O meu nome já está escrito no livro da vida eterna. Agora, aqueles que ainda continuam encobrindo durante esta vida terrena os seus erros. Por exemplo, existem pessoas como esse rico, que era arrogante, prepotente, porque tudo indica isso, né? Um homem autossuficiente, olhos altivos, abominável aos olhos do Senhor. Quantas vezes tentaram falar para ele do caminho da salvação, ele ignorou, achava que aquele dinheiro comprava tudo, né? Que aquele negócio de inferno era bobagem, que isso não existe, isso é fantasia, isso é ficção, isso aí é argumentos desses pastores que querem enganar o povo, né? Enfim. Agora, o que mais me chama a atenção são as palavras de Abraão para aquele homem que estava no Hades, no Sheol, no lugar de espera de tormento infernal. E aqui então,
O homem pediu, ele estava tão quente, aquele fogo ardendo no corpo dele de tal maneira, e a sede intensa, que ele disse: pai Abraão, por favor, eu estou com sede. Ele disse: então, isso é só o começo do seu tormento. Essa sede nunca vai acabar. Você vai ser atormentado com a sensação de sede, que vai morrer de sede, vai sentir a garganta secando com a sede, falta de água, porém, a morte não mais existirá para você, porque esta já é a segunda e última morte. Você vai sofrer esse tormento a vida inteira, sensação de sede, fome, frio não, sensação de sede, fome, tormento, desespero, pavor, medo, sabe? E o que eu disse que me chamou a atenção foi as palavras de Abraão para ele, que disse assim, no versículo 25, no entanto, Abraão lhe replicou: filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida. Essa palavra recorda-te, esse verbo recordar, é interessante, a gente dá atenção. 2 pontos importantes. Quem estava ao lado dele? Pai Abraão. Pai Abraão aponta para quê? Para fé, porque ele é conhecido na Bíblia como pai da fé. E a raiz da salvação é a nossa fé. Então, por que Lázaro estava lá? Porque Lázaro tinha fé em Cristo. E a fé levou ele para o paraíso. Entende? Livrou ele do Hades. Porém, infelizmente, muita gente que está pensando que está encaminhando para o paraíso, está caminhando para o Hades, para o Sheol, um lugar de tormento. E o pior de tudo, Abraão usou o verbo recordar e disse ali claramente que no inferno você vai se recordar de tudo. Você não vai ter uma amnésia, você não vai ter ali um apagão na sua memória, não. Você vai lembrar de tudo. Você vê que ele lembrou dos pais, dos irmãos, que é lógico que tem outros sentidos escatológicos que eu não vou entrar em detalhe hoje, quando ele aponta os 5 irmãos, mas veja, ele se recordou dos irmãos, dos pais, das pessoas aqui na terra. Isso significa que lá no Hades, no inferno, a pessoa vai se recordar de tudo. Vai se recordar dos momentos em que ela passava perto da igreja e não entrava. Ela vai se lembrar do pastor, da igreja, dos irmãos. Ela vai se lembrar da esposa, do patrão, das vezes que ela roubou o patrão, enganou, agiu como falso testemunha. Ela vai lembrar da vida mentirosa que ela viveu aqui. Vai se arrepender, vai chorar, vai clamar, vai pedir salvação. Só que a única coisa que ela vai ouvir vai ser o eco da própria voz voltando para ela como tormento. Ela vai ter a memória intacta. O fogo não vai consumir a memória dessa pessoa. Ela vai recordar-se de tudo. Tanto é que ele se lembrou do Lázaro. Ele não esqueceu. Tá? E Abraão falou: olha, infelizmente não dá. Quem está aí não vem para cá. E quem está aqui não pode ir aonde você está. Há um grande abismo entre nós. Aqui é para os que foram salvos, os que viveram pela fé, que confessaram Jesus Cristo como Salvador, que creram, que escolheram o caminho, sabe, da fé, que saiu do grupo dos perversos. Aí onde você está é o lugar dos perversos, daqueles que escolheram o caminho da perdição. E imagina, esse rico lembrando das vezes que ele ignorou um pastor, ignorou a pregação, ignorou uma pessoa que tentou falar de Jesus, falou: vai, sai daqui, isso é tudo mentira, eu que sou abençoado, olha eu que sou rico e você é pobre. E agora, quem está na vantagem? Quem está sofrendo e quem está feliz? Por isso, meus amados, vale a pena você hoje abrir mão de muita coisa por causa da sua vida eterna. Porque inferno, eu coloquei o título A Vida no Inferno, mas lá no inferno é morte eterna, porque o teu espírito morre, não há mais salvação para ele. Esta é a segunda morte. Mas eu tenho certeza que o propósito desse estudo não foi apenas mostrar para você
verdades inegáveis, verdades absolutas, que eu mostrei para vocês aqui no estudo, quem são as pessoas que vão para o inferno, quem vai passar na eternidade, onde elas estarão durante o período enquanto não vem o juízo final, onde ela vai ser lançada. Eu falei para você que é o Lago do Fogo, Geena. Falei para você que é sobre a memória que vai ser intacta, que ela vai recordar esta família, que ela não vai ter mais chance nenhuma, não vai haver um tempo de restauração, perdão, que ali a ausência de Cristo por toda a eternidade. Tudo isso nós aprendemos no estudo. E eu ensinei também que ainda há um caminho para vocês. Há um caminho da salvação. Enquanto você respira e assiste esse vídeo, o Espírito Santo está te dando a chance. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Seja sábio. Tome uma atitude hoje. Abandone essa vida de mentira, de engano, de pecado, de erro. E se coloque no caminho da vida eterna, da salvação. Porque você pode estar fazendo uma caminhada e o seu coração parar. Essa é uma verdade. Você pode estar fazendo, ver um exemplo muito... Vou citar o nome dele porque todos vão lembrar, né? Se eu citar o nome de uma pessoa comum, raramente alguém vai lembrar. Mas, lembra do caso do Gugu? Então, o Gugu foi morar no exterior, confundiu as casas do Brasil, que são muito mais seguras do que as casas lá dos Estados Unidos, porque a estrutura é outra, né, devido aos tornados e coisas mais. Ele subiu eu acho que foi na laje, no telhado, uma coisa assim, para arrumar, parece na hora de um ar-condicionado, se eu não me engano. Você vê que ele caiu de lá, bateu a cabeça e morreu. Ele ia imaginar que aquele dia ele ia morrer? Não tem jeito. Você agora, não importa que... Eu sei que existem pessoas que falam, só está falando porque o senhor é mais velho que eu, pastor. Eu sou jovem, tenho muita vida pela frente. O fim dos tempos já está chegando. Não é brincadeira. As histórias que ouvimos estão acontecendo. O mundo, olhe para o mundo. Ou acontecerá o arrebatamento, e quem estiver dentro desses grupos que nós aprendemos, com certeza não vão ser arrebatados, vão ficar e vão passar pela grande tribulação, que vai ser terrível. Depois, ou vem um arrebatamento, ou você morre. Um dos dois. E você pode ser jovem que for, 10 anos de idade, 15 anos, 18 anos, 20 anos, 80, 100 anos, não interessa. Seu coração pode parar agora. Você pode sair ali, lavar a varanda, escorregar, bate a cabeça e morre. A sua vida é muito frágil e muito curta para você perder tempo nessa vida de mentira. É hora de vivermos no grupo dos verdadeiros que venceram suas próprias vontades e disseram: Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor Jesus seja o Senhor da tua vida. Acredite, Ele está disposto a te perdoar. Você que ainda vive no erro, confesse os seus pecados hoje. Dobre os teus joelhos aí na sua casa. Confesse todos os seus pecados que você cometeu. Peça perdão. Confesse e deixa. E você vai alcançar misericórdia. A partir de hoje, tudo que você pensava, porque daqui para trás, você está dentro do grupo dos condenados. Do arrependimento e confissão para frente, você está no grupo dos salvos. Mas e se eu cometer um pecado depois dessa confissão? Como eu disse, o céu não é para merecedores nem para pessoas que não pecam. Tá ok? Entenda isso. Uma coisa é eu cometer pecado, uma coisa é permanecer no pecado. Esses grupos que nós estudamos são grupos que encobrem os seus pecados, permanecem naquilo, fazem todo o tempo aquilo ali. Por isso, são grupos de condenados. Mas pecar, você peca. Mas quando caímos, o Espírito Santo nos levanta e continuamos com a nossa salvação. Então, vale a pena andar no caminho da luz da salvação. Que Deus abençoe muito a sua vida. Foi muito bom
poder passar esse tempo de estudo bíblico com vocês, porque isso me faz bem, me alegra o meu coração de saber que eu estou ajudando você a sair de um caminho da perdição eterna e te colocando no caminho da vida eterna. Até o próximo estudo, que falaremos agora no próximo, a vida no céu. Tenho certeza que será uma bênção. Deus te abençoe e até lá.